que agradeço e dizer que é uma honra estar aqui com vocês e estar com o professor Ives Gandra, para mim é um motivo de muito orgulho, muita honra. E eu digo, viu, professor, pode me chamar de você. Eu acho que quem merece essa referência apenas é o senhor, por tudo que o senhor construiu dentro do mundo jurídico e dentro da cultura do brasileiro. Então, é uma satisfação muito grande estar com o senhor. Eu, como advogado, ainda duplamente, que estudei pelos seus livros, digo que é uma satisfação muito grande estar aqui. Para mim, professor, pode me continuar. alegra muito. Me alegra muito. E é mais ou menos a veneração à idade apenas. Mas eu quero dizer, deputado, estava conversando com ela, o que, analisando a linha do raciocínio que ela tomando em relação aos ministros supremos, como, enfim, por exemplo, o ministro Moreira Alves, eu tenho 32 livros escritos com ele. Foi, a meu ver, o maior ministro que eu conheci na história do Supremo. Para terem noção, na época em que ele foi presidente, ele foi o único brasileiro deputado que foi presidente de 4 poderes. Ele presidiu o Judiciário, como presidente supremo, presidiu o presidente da República, substituindo Sarney, e nem o presidente do Senado, da Câmara, quiseram para não ficarem impossibilitados de concorrer eventualmente. Ele presidiu durante uma semana no Brasil. Foi o presidente da Constituinte, e como presidente supremo ele deu início e durante 2 dias presidiu a Constituinte. E foi presidente do Legislativo, até a eleição do Ulisses, porque durante 2 dias ele presidiu também o Legislativo. O único brasileiro. Eu saía com o Moreira Alves, pegava no aeroporto, ele tinha um apartamento aqui em São Paulo. Nós íamos na rua conversando para os restaurantes, sem ninguém. Quando sentávamos num restaurante para discutir temas, porque ele era um grande jurista respeitado, escrevemos livros sobre diversos temas, e sentávamos num restaurante, sabiam que era o ministro Moreira Alves, lá está o ministro do Supremo. Admiração que a instituição, hoje nenhum ministro pode sair sem ter segurança do lado, porque eles se transformaram num poder político. Este é o grande problema hoje, não é da qualidade dos cidadãos que lá estão, que eu considero muito bons juristas. Mesmo aqueles que são criticados, eu conheço a obra. Por exemplo, fizeram tantos ataques ao Toffoli. Eu tenho livros escritos com o Toffoli, livros muito bem escritos, palestras que demos juntos, com muita precisão. Agora, o que eu critico é exatamente essa invasão de competência que fez com que eles deixassem de ser um poder estabilizador para ser mais um poder político. E como poder político, o deputado sabe isso, aqueles que gostam aplaudem, e os que não gostam atacam. Eles são atacados hoje, como são atacados todos. Agora, no momento em que você tem 3 poderes políticos, deixou de ter um poder imparcial, que mandou o Constituinte e ser guardião da Constituição, não para reescrever a Constituição, nós temos o problema que nós estamos com exemplo. Então, o que eu digo, aquilo que o Fachin tem dito, que o André Mendonça tem dito, nós temos que fazer com que essa autocontenção, eu sou contra qualquer pedido de impeachment, porque isso vai ter maior turbulência. Mas se não tivermos essa autocontenção, nós vamos viver um período de grande turbulência. E mais do que isso, uma geração de ódios permanentes. Porque, por exemplo, muitos defendem a anistia, porque foi uma baderna, isso não foi, podemos perdoar, corruptos estão soltos e aqueles cidadãos que não têm nenhuma passagem na polícia com penas de 14 anos. Eu acho que, mais do que essa tese, a tese que interessa hoje ao Brasil é a tese da pacificação. Se nós conseguíssemos eliminar as radicalizações, se o Supremo disse isso, inclusive, em palestras com ministros aposentados do Supremo, de que tomasse a iniciativa pegar isso, fazer o que, por exemplo, o Fux no voto que deu para aquela moça que pintou uma estátua do Batom, entende que ele aplicou uma pena de 1 ano e meio só,
porque, na verdade, punir com paderneiros, mas não punir com golpes, porque eu nunca vi golpe sem. Eu fui professor da Escola de Comando de Estado-Maior do Exército durante 33 anos. Em 2022, 90% dos generais tinham aguentado minhas aulas de direito constitucional. Na escola de comando que eu dava aulas para coronéis que iam ser no fim do ano generais de brigada. Tinha certeza absoluta que não havia a menor, escrevi em 2022, menor possibilidade de golpe. Mesmo quando se fala, por exemplo, a minuta golpista, quem lê a Constituição vê o seguinte: como é que se produz um estado de sítio? O 137 diz o seguinte: primeiro, o presidente tem que fazer o decreto, o pedido de Estado. Tem que ouvir o Conselho da República, o Conselho de Defesa. Tem que mandar para a Câmara. Só autorizado é que ele pode decretar o estado de sítio. Para o Congresso Nacional, com 50% mais um. Quer dizer, na verdade, um papel não assinado, se fosse assinado e ele tivesse mandado, qual era a chance de o Congresso, por maioria absoluta, declarar algo que não está nas duas hipóteses possíveis de estado de sítio, que é em guerra, uma conturbação nacional, entende? Então, na prática, primeiro, não é minuta, porque é uma minuta de um estado de sítio que é figura constitucional. Segundo, o objeto lá não seria aprovado nunca. Terceiro, sozinho ele não podia fazer nada. É isso que está na Constituição. Agora, no momento que vai pegar minuta. Por outro lado, direito penal. O deputado é advogado também sabe disso. Quando eu posso ter o crime e posso ter a tentativa de crime. Como é que eu faço a tentativa de crime? Fazendo o primeiro ato. Qual foi o primeiro ato? Não é o 8 de janeiro, porque não tinha nenhum militar, nenhum daqueles que estão sendo julgados. Era dar um tiro, sair. Por exemplo, a figura do crime impossível, que é a figura que nós aprendemos em direito penal. Se eu quiser matar alguém e der açúcar pensando que é arsênico, e pus lá certo de que ia matar, o sujeito tomou e não aconteceu nada, é considerado crime impossível. Não poderia acontecer. Então, apesar da minha intenção de levar aquilo, eu não posso ser punido. Está em qualquer faculdade, das 1.700 faculdades de direito no Brasil, está isso. Ora, esse minuta era identicamente um crime impossível. Qualquer que fosse a conversa de botequim, de bar que eles tiveram, não tinha a menor possibilidade, porque não houve o primeiro ato que justificasse chamar de tentativa. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós só poderemos sair realmente dessa crise de radicalizações, de ódios que vão sendo realimentados, se houvesse gestos de pacificação nacional. E, a essa altura, nós precisamos, que mesmo nos Estados Unidos, essa ida de deputados, eu acho que é bom criticar o Tarcísio e querer negociar. Ele governa um Estado que é o maior exportador para os Estados Unidos, ele tem que negociar. O interesse dele é o país, não é o problema ideológico de isso, aquilo. Eu tenho a impressão que é um caminho hoje de diplomacia, não é de represália. Nós temos que negociar, conversar. E se nós queremos realmente ter um parceiro confiável, também temos que deixar de fazer ataques gratuitos. Só se justifica na política internacional ataques quando há um objetivo. Mas quando se faz gratuitamente por questão ideológica, é um custo quem vai pagar é a nação, é o povo, porque é o que nós estamos vendo. Se não houver uma quebra dessas barreiras, nós vamos ter problemas de exportação, problemas de tecnologia. Não, mas o Brasil importa mais do que exporta. Só que nós exportamos produtos que são importantes, mas não são produtos exclusivamente nossos. Muito do que nós importamos dos Estados Unidos é de tecnologia necessária para a nossa indústria. Quer dizer, nós vamos ser
muito prejudicados se fizermos a retaliação. Temos que, então, Débora, deputado, utilizar a inteligência. Agora é do trabalho de uma diplomacia inteligente, sem ódios, e tentar aproveitar a lição para ver se reduz o radicalismo no Brasil. Como eu estou com 90 anos, dificilmente eu vou ver um país melhor, porque a toda hora eu vou para os hospitais. Mas o que eu gostaria é de que nós partíssemos de uma tentativa de pacificação nacional, senão nós não vamos sair, vamos continuar com voos de galinha, com inflação, com juros elevados, com um progresso que poderia ser muito maior do que aquele que nós temos. Enfim, são algumas ideias que eu queria trazer aqui para vocês. Olha, antes da gente avançar, inclusive, falando da repercussão econômica, como implica sobre o Brasil o tarifaço tocado aí pelo presidente norte-americano Donald Trump, aproveitar que o senhor falou em gesto de pacificação nacional, porque nós estamos aqui com o relator designado para o projeto original que tramita no Congresso Nacional sobre a anistia aos presos do 8 de janeiro. Então, deputado, gostaria que o senhor ficasse à vontade, pegando o gancho desse comentário do professor Ives a respeito da pacificação, como a anistia de fato cumpre esse papel na sua avaliação e em que pé está o debate sobre a anistia no Congresso Nacional. Olha, Débora, muito obrigado pela oportunidade. Professor Ives, eu acho que a gente poderia passar aqui, né, Débora? Eu acho que a tarde inteira absorvendo da sabedoria do professor e quanta riqueza, viu, professor, na fala de Vossa Excelência. Então, assim, um motivo de muita honra poder estar aqui com o senhor, volto a dizer. Então, Débora, veja, nós fomos relator, né, na CCJ no ano passado. A relatoria e qual projeto será debatido, infelizmente, ainda está indefinido, apesar das nossas diversas tentativas com o presidente Hugo Mota, isso continua indefinido, isso nos preocupa, porque se nós não tivermos uma relatoria que tenha coragem de enfrentar os verdadeiros problemas da questão do 8 de janeiro e outras questões anexas. O Brasil hoje vive uma perseguição, eu posso dizer assim, de maneira, né, utilizando uma linguagem utilizando um eufemismo, nós vivemos uma relativização dos nossos direitos. Então, nós temos jornalistas perseguidos, nós temos políticos perseguidos, políticos exilados, autoexilados. Então, um momento muito difícil e triste para a nossa democracia. Então, o que nós escutamos, Débora, que podem vir de possibilidades de um futuro relatório, caso não sejamos nós, deputado Rodrigo Valadares, o relator no plenário, são possibilidades extremamente esdrúxulas. Eu escutei, inclusive, que uma das possibilidades de anistia, que não podemos nem chamar isso de anistia, seria que quem já tivesse cumprido 1/6 da pena fosse colocado no regime semiaberto ou no regime aberto. Isso nada mais é, o professor sabe, que cumprimento da lei penal. Então, existem mecanismos que estão querendo tratar como anistia para fazer uma anistia velada, uma anistia disfarçada. Por exemplo, existe um bis idem muito claro, ou seja, uma condenação por crimes idênticos, que é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e a tentativa de golpe de Estado, que ele já configurou como golpe de Estado. Isso é um bis idem. Então, dizer que vai fazer uma anistia para retirar um desses tipos penais e condenar por um tipo menor, isso não precisa de anistia, não precisa nem do Congresso, basta uma simples revisão penal dos ministros, que eles sabem que cometeram bis idem assim, de maneira muito evidente. A mesma coisa, e aí, né, você cometer um homicídio e você ser punido por matar alguém e cometer homicídio, e ter as penas somadas pelo mesmo fato. Né? Então, isso é um absurdo, e eu vinha, Débora, desafiando durante todo esse tempo que nós fomos relatores na CCJ, o Supremo ele mandava aos seus emissários, principalmente através da Rede Globo, dizer que o parecer era inconstitucional, que o nosso relatório era inconstitucional, e nós chamávamos, eu disse, olha, eu gostaria de ir ao Supremo debater, eu gostaria que algum jurista que disse que é inconstitucional você fazer anistia para pessoas que não foram condenadas, por exemplo, que era um dos argumentos deles, que viessem debater conosco, porque a gente teria que anular, o professor Ives sabe disso, praticamente todas as anistias que já aconteceram no Brasil. Você anistia o fato, você não pode culpar, né? Você não pode punir uma pessoa
pela falta de diligência do Estado em julgar uns mais rápidos e outros menos rápidos. Então, eu acho que, volto aqui a fazer coro com o professor, a nossa intenção é de pacificação, é de virar a página, é de enfrentar os reais problemas do Brasil, que aí é isso que o professor falou, nós somos um país de juros altos, de baixo crescimento, baixíssima produtividade, de baixa competitividade, falta de liberdade econômica. Então, eu acho que esses são os verdadeiros problemas que o Brasil deveria enfrentar, mas parece que é uma estratégia do governo do Supremo. Enquanto mantém a população envolta neste debate do 8 de janeiro, que é revoltante, você vê pessoas que nunca viram a arma estarem sendo condenadas por mais que estupradores, traficantes. Eu digo, por exemplo, se você pega um traficante, né, com 1 tonelada de cocaína, ele não tem antecedentes, e ele tem um filho pequeno, ele vai para casa. O professor sabe disso. Mas a Débora, sua xará, que pintou uma estátua, não teve esse mesmo benefício e passou mais de 2 anos presa, indo para casa apenas após a grande comoção popular. E só para finalizar, e eu preciso, né, deixar esse depoimento, eu concordo com o professor Ives. Nós sempre tivemos, durante toda a minha trajetória jurídica, a maior admiração, o mais profundo respeito ao Supremo Tribunal Federal. Todos nós. O que nós estamos vendo agora é uma exceção, é uma excrescência, quando o tribunal deixou de ser jurídico para se tornar um órgão político. Isso que tornou o problema. E eu tenho que relatar aqui, nós tivemos um grande ministro sergipano, o ministro Carlos Aires Brito, né, amigo da nossa família há muitos anos, inclusive foi quando meu pai foi candidato em 1990, Carlos Brito estava na coligação com meu pai para deputado federal. Então, é um ministro que sempre foi muito respeitado e eu compartilho da experiência do professor Ives. Aonde o ministro Carlos Aires Brito saía, ele era ovacionado. Quando ele vinha num restaurante aqui em Aracaju, todas as mesas se levantavam para falar com ele. Essa era a imagem dos nossos ministros do Supremo. E aí a gente faz uma reflexão. Como é que seriam hoje, né? Se um dos ministros que está apoiando esse regime de exceção que nós estamos vivendo, não tenho por que chamar de outro nome, se eles viessem num restaurante, né, popular em qualquer um dos lugares do Brasil, qual tratamento eles teriam? E é isso que a gente quer para o nosso país? Eu acho que não. Eu acho que a Suprema Corte deve voltar a ser respeitada e admirada como sempre foi. Os excessos devem ser punidos. Isso aí é muito claro. Nós devemos... E aí é o único ponto que eu acho que eu discordo do professor Ives, que eu acho que o impeachment dos ministros, principalmente, né, de quem vem tomando para si um poder que não existe, como o ministro Alexandre de Moraes, eu acho que deve sim ser discutido. O ministro joga fora das 4 linhas, como diz o presidente Bolsonaro, chamando para si poderes que não tem. A gente viu esse último exemplo dele sustar as medidas do IOF, tanto do governo quanto da Câmara, e chamar para si a responsabilidade de um poder moderador e conciliador. Isso não existe nenhuma previsão legal para isso. Então a gente está vivendo realmente um sistema jurídico, o judiciário brasileiro, perdão, se sobrepôs aos demais poderes, e isso precisa ser contido, seja uma autocontenção, seja uma contenção externa através do Congresso Nacional. O senhor falando aí, né? O senhor falou, o Carlos Aires Brito, que o senhor fez menção, ao ministro que era amigo de seu pai, era o Carlos Aires. Isso. Ele é sergipano. O senhor também é sergipano. Respeitadíssimo. Mas então nós somos conterrâneos. Porque eu tenho o título de cidadão sergipano dado pelo João Alves. Que coisa boa. Falando, olha só. O senhor por nascimento e eu por adoção, deputado. Que coisa boa. Doutor João em primeira mão aqui. E sou da Academia de Letras de Sergipe, como acadêmico correspondente. Entende? E o Carlos é um grande amigo meu, um poeta. Nós, enfim, escrevemos um dos livros, eu lancei quando fui presidente da Academia Paulista de Letras, eu lancei o livro do Carlos, que o Carlos fez o doutoramento aqui em São Paulo, com o Celso Bastos, que comentou comigo a Constituição. O Celso foi orientador. E nós, então, convivemos muito naquela época, ele estava fazendo doutoramento, mas é um queridíssimo amigo, o Carlos Aires, e era, basta dizer, que é o tipo do ministro que soube exercer, apesar de indicado, ter sido inclusive filiado ao PT, ele, quando foi a questão
eu acho que foi do Mensalão Petrolão, foi Joaquim Barbosa. Ele teve a coragem de presidir e condenar, que o direito estava acima de tudo. Não foi conveniente. Eu tenho uma admiração e uma amizade até hoje muito grande. Ele manda os livros de poesia para mim, eu mando para ele, mas agora é uma ligação muito maior, deputado, porque somos, eu por adoção, o senhor por nascimento, mas somos cidadãos do Sergipe. E esse encontro Mas aqui entre os dois sergipanos, a gente promove em primeira mão aqui na Exato. Olha que bacana. Eu estava até pensando aqui, vocês dois conversando aí, falando sobre direito, e aí eu comecei a pensar, será que o tempo de live com o professor Ives conta como hora aula no curso de direito? Porque se for, de repente eu volto para a academia, deputado. O senhor pode, de repente, aí fazer mais uma graduação e usar também o aprendizado que nós estamos tendo aqui hoje. agora, o Mas olha, deputado, eu vou ter, porque eu tenho um programinha que eu chamo de programa secreto, e vou querer fazer com o senhor, deputado. Vou pedir a Anatomia do Poder, apresenta esse e-mail, o Carlos já fez, o Carlos Ares já fez comigo também. E eu gravo 3 programas num dia só, para fazer em 3 domingos, sempre às 9 horas da noite, na Rede Vida. ok. Então, eu vou querer fazer um programa sobre anistia com o senhor. Eu estou gravando os 3 primeiros, mas daqui 3 semanas ela vai ligar para o senhor, minha secretária, podemos fazer um programa. Eu vou pedir, Débora, 1000 perdões, porque agora eu vou ter que Imagina, sair. professor. Tá certo? Mas eu queria agradecer muito Obrigada. e a alegria de ter conhecido pessoalmente o deputado, permitido pela minha queríssima, que não é a primeira vez que eu estou com a Débora, e ter feito essa Exato. junção desse conhecimento. Mas muito obrigado e vai me perdoar de ter que deixar o programa. Tá certo, Débora? Obrigada, querido, mais uma vez pelo carinho da sua participação. Boa gravação aí para o senhor. É uma honra ouvi-lo e até a próxima. Quero Uma aproveitar dos então aqui. entrevistadas hoje vai ser uma colega sua, que é a deputada Adriana Ventura. Ela vai, Sim. uma das que eu vou Deputada. entrevistar, o secretário da Fazenda aqui de São Paulo, entende? Mas o próximo nós vamos fazer o programa. E um dia, quando falar sobre Obrigado. jornalismo, vou convidar a senhora também, Débora, tá certo? Daí Por ficaria numa posição favor. diferente. Eu serei o entrevistador. Tá certo? Um grande Olha abraço aos só, que amigos. responsabilidade. Um Um abraço, abraço, querido. professor. Muito obrigada. Aproveitar então a presença aqui do deputado Rodrigo Valadares para a gente continuar repercutindo o Congresso Nacional. Deputado, a gente teve aí o protocolo de um novo pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E mudando de assunto agora para essa pauta, mas ainda dentro desse perímetro de instabilidade institucional, com que clima esse pedido é protocolado? Ele pode prosperar? Quais são as chances reais aí de avanço? Olha, um pedido de impeachment, Débora, ele depende de diversos fatores. Primeiro, crime de responsabilidade, já está muito claro, né, o que o presidente Lula vem fazendo em relação aos seus discursos e ações contra o nosso país, colocando o nosso país nesse momento muito delicado, né, nesse cenário muito delicado, principalmente em relação aos Estados Unidos. Isso aí já está muito claro juridicamente. Só que o impeachment, por definição, é um processo político. Então, para isso, precisa ser criado o ambiente necessário, tanto nas ruas quanto no Congresso Nacional. Então, é mais um pedido que nós entramos, eu assinei o pedido do deputado, se eu não me engano, Nicolas Ferreira, o Nicolas que fez, e agora a gente buscar essa construção no Congresso. A gente sabe das dificuldades, existe uma série de fatores, né, para que um pedido de impeachment possa ocorrer. Agora também não é novidade no nosso país. E esse alinhamento que o presidente Lula vem tendo, as ditaduras modernas, o afastamento que tem das democracias históricas, dos históricos aliados do Brasil, vem colocando o Brasil nessa situação. Isso não é novidade. Eu sou membro, Débora, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional desde o meu primeiro ano de mandato como deputado federal. E a gente já vem há muito tempo denunciando, buscando alternativas, buscando diálogo para que o Brasil pare de ter esse alinhamento absurdo que não condiz com os valores do nosso povo.
presidente deve representar a sua população e o seu país. O nosso povo é um povo pacífico, é um povo ordeiro, é um povo cristão, é um povo ocidental, então é um povo que preza pela democracia. E o alinhamento do presidente ao eixo oriental, ao eixo do mal, é algo que vem colocando o nosso país em risco extremo. Então, essa sanção que nós tivemos do presidente Trump, as tarifas que nós tivemos, o Brasil foi o maior do mundo, justamente pelas posições que o presidente Lula vem tomando e a Suprema Corte brasileira. Então, é uma reação a algo que o presidente e a Suprema Corte nos colocou. E ao invés de buscarem diálogo, como vários outros países já estão buscando, eu volto a dizer, se Bolsonaro fosse presidente, o que nós estaríamos discutindo aqui no Brasil seria tarifa zero, igual o Milei está discutindo lá na Argentina. Então, infelizmente, o presidente Lula coloca o Brasil numa posição muito delicada. Hoje nós já vamos sentir na pele, e muito em breve, os efeitos dessas tarifas, e essas tarifas só têm um culpado, é o presidente Lula e o STF. Perfeito. E o senhor menciona justamente aí essas ações do Supremo Tribunal Federal, que, na verdade, o professor Ives estava aqui afirmando isso mais uma vez, estão em inconformidade com a Constituição Federal e muitas vezes, inclusive, saltam aos olhos dos brasileiros essas decisões, brasileiros que não são constitucionalistas, mas que de fora criticam as ações dos ministros e entendem a gravidade, né, de cada uma delas. Uma dessas decisões, deputado, agora trazendo mais uma pauta, mais um assunto para a nossa conversa, é recente do ministro Dias Toffoli, que anulou todos os atos da Operação Lava Jato contra o doleiro Alberto Youssef. O senhor acompanhou essa repercussão? Causa estranheza decisões como essas? Que outro tipo de apontamento a gente pode fazer sobre essa inadequação da postura do Supremo Tribunal Federal àquilo que é o rito constitucional? Débora, na verdade, a Lava Jato foi toda desmontada. A Lava Jato, dentro do Brasil, não existe. Os crimes que aconteceram, Odebrecht, OAS, Petrolão, isso parece que não aconteceu. Porque no Peru, aconteceu. A ex-primeira-dama Nadine Heredia foi condenada. Só que ela veio para o paraíso dos criminosos, que se chama Brasil sob o governo do PT, e aqui ela pode cometer os seus crimes livre, leve e solto. Então, o que aconteceu, e aí tem essa decisão e centenas de outras mais, foi o desmonte da Lava Jato e simplesmente querer dizer que aquilo não aconteceu. Isso faz parte de um plano maior, que era o plano do sistema de colocar Lula no poder. E realmente o conseguiram. Então, eu acho que a população tem que estar cada vez mais atenta, porque a Corte Suprema deixou de ser uma corte jurídica e volta a dizer, se tornou uma corte política. Ela toma decisões políticas e não jurídicas. Eu comentava recentemente, nós vimos a cena, acho que mais abjeta do nosso direito, que é o ministro Alexandre de Moraes, que era vítima, inquirindo um colaborador e perguntando o que é que falavam mal dele próprio. E ele queria julgar esse processo. Então você veja que nível absurdo nós chegamos. A vítima julgar o próprio processo, isso já é inconstitucional. O juiz inquirir o colaborador numa delação premiada, isso é inconstitucional na fase de inquisição, isso é inconstitucional. E ainda perguntar coisas alheias ao processo se estavam falando mal dele ou se estavam falando bem. Então você veja o nível absurdo. Né? O CNJ funciona para qualquer juiz de primeiro grau, que se fizesse isso já estaria fora das suas funções do magistério. Mas o todo-poderoso Alexandre de Moraes tudo pode nesse país. E, infelizmente, sendo respaldado pela maioria da corte. Então isso é um problema endêmico, isso é um problema muito grande. E a gente questiona, Débora, como é que ditaduras se instauraram em Cuba, na Venezuela, né? Como é que esses países se tornaram, que eram democratas, se tornaram ditaduras. Só basta ver o que está acontecendo no Brasil. A maior parte da mídia, da grande mídia, bate palmas e encontra em malabarismos jurídicos para poder justificar essas arbitrariedades. Inclusive, a Suprema Corte tem a sua porta-voz oficial, que é a Daniela Lima, da Rede Globo.
Então, é assim, é um absurdo, cada um querendo salvar a sua própria pele, né? Olha, é melhor eu estar aqui aliado ao Supremo porque eu vou me salvar do que salvar o nosso país. Então, as ditaduras são instauradas assim. Nós estamos vendo em tempo real uma ditadura do judiciário sendo instaurada no Brasil com a aquiescência da mídia, com a aquiescência dos grandes empresários, com a aquiescência da Faria Lima, porque ninguém se engane que foi esse povo que elegeu Lula. Olha, eu digo, eu sou do Nordeste, eu sei onde está o voto do PT. Infelizmente, grande parte do Brasil não sabe. Eu né, debatia com um deputado recentemente sobre isso. O voto do PT são 2 votos. O primeiro é aquele cidadão 100% vulnerável. Então, é o cara aqui do Nordeste, que infelizmente, né, está à beira da miséria, vive de auxílios. Esse daí vota sem nem saber por que está votando. O segundo é a elite. A elite vota no governo do PT. A elite aqui do Nordeste vota no governo do PT, porque é onde consegue os seus contratos. A elite brasileira depende do governo para sobreviver. A elite brasileira depende do governo para ter os seus benefícios fiscais. A elite brasileira precisa do governo para ser o maior comprador, como é. Então, a elite do nosso país votou e elegeu Lula. Isso é a verdade. E esse voto é o mais difícil de você tirar. O voto do estudante, do filhinho de papai da USP, é o mais difícil de você tirar. O voto do cidadão, e a gente é muito culpado, o Nordeste é muito culpado, o voto do cidadão vulnerável é o mais fácil da gente virar, e a gente já está virando esse jogo aqui no Nordeste, mostrando a verdade. Agora, os grandes interesses, a grande elite brasileira que elegeu o PT, o consórcio de mídia que elegeu o PT, esse é o mais difícil de tirar, porque esse é interesse pessoal, que sabe que com o jogo, com o PT, funciona. Com o presidente Bolsonaro não tinha isso. E foi por isso que tiraram o Bolsonaro e colocaram o Lula de volta. Pois é. Agora, tem um assunto que é importante destacar, e que bom que a gente está aqui nessa live justamente com a sua presença, porque as negociações por anistia no Congresso Nacional, elas passaram pela sua participação de uma maneira muito determinante desde o início desse diálogo sobre anistia, né? Então, a gente vai para a nossa próxima pauta, vai mudar de assunto, mas ainda dentro desse perímetro do que acontece dentro do Congresso Nacional, deputado, para destacar exatamente o desinteresse pessoal do ex-presidente